Olá, boa noite a todos. Boa noite. Que alegria estarmos unidos mais uma vez para refletirmos os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando os problemas do dia a dia para trás e nos conectando com Jesus. Gratidão, Mestre querido, por essa oportunidade de aprendermos com os teus ensinamentos e podermos pôr em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos continuar aqui com José Carlos de Luca, Pensamentos que ajudam. Pedras no caminho. Depois de olharmos para as pedras nas quais tropeçamos, estaremos mais atentos quando elas surgirem outra vez. E vão surgir. E quando isso acontecer, nós a identificaremos e teremos condições de nos desviar, pois já saberemos na carne que elas nos machucam. Esta é uma porta que nos põe definitivamente em liberdade. A porta da maturidade que somente se abre quando nos decidirmos a vencer as limitações que nos levaram ao erro. Não sei se vocês já perceberam que às vezes a gente tem a sensação de que nossa vida é cíclica e que de repente a gente está passando novamente pelas mesmas questões, que nós estamos novamente caindo numa determinada situação na vida. Então às vezes a gente tem aí uma pessoa que puxa o nosso tapete, que nos prejudica ou no trabalho, ou um amigo, ou um familiar, e de repente passa-se um tempo, a gente esbarra novamente com situações similares. E aí a gente tem a sensação que um ciclo parece que está se repetindo. E realmente esse ciclo está se repetindo, ele se repete. Enquanto nós não aprendermos com uma determinada prova, nós iremos passar novamente por aquela mesma situação. Porque a gente tem a ilusão de que só iremos resgatar, só iremos fazer nossos acertos de uma existência para outra. E isso não acontece. Acontece na própria existência. Então você tem lá 20 anos, você passa por uma prova, e quando você está lá com seus 35, quando você se depara, você está passando novamente por aquela mesma situação. Ou quando você estiver com 45, novamente uma situação parecida. Aí você começa a ter a impressão de que parece que Deus está brincando com a gente, está jogando os dados e estão caindo sempre na mesma numeração. Não, não é isso. É que a gente ainda tem alguma coisa para aprender com aquela lição. Eu vou dar um exemplo pessoal. Eu tenho um problema de saúde, uma doença chamada esclerodermia sistêmica, e comecei a ter sintomas por volta de 2002. E tive recaída muito feia em 2004, uma crise muito forte. Aí fiz uma célula-tronco em 2010. Passei novamente por uma situação de quase morte. Já estava desiludida, já estava, inclusive os médicos não sabiam mais o que fazer. Até 2015 ainda tive algumas recaídas. E quando eu estava passando por essa prova, que era uma pedra no meu caminho, eu tive a sensação de que, será que eu não aprendi? Será que até quando vai esse sacrilégio? Até quando vai esse sofrimento? Será que eu vou desencarnar a qualquer momento? Mas como assim eu vou desencarnar a qualquer momento? Se eu sou a 16ª no Brasil a fazer uma célula-tronco, algo experimental. Por que Deus me proporcionou uma célula-tronco, uma coisa tão rara de se conseguir, e eu consegui, e para me levar embora, para mim não fazia muito sentido. E no decorrer do tempo eu fui entendendo que enquanto eu estava me imaginando doente, enquanto eu estava mentalmente alimentando a ideia de que a doença não tinha solução, realmente a doença ela é uma doença genética, ela está no meu DNA. Só que de 2014, 2015 para frente,
isso já vai fazer 11 anos, 11, 12 anos, eu não tive mais nenhuma recaída. Por quê? Porque eu comecei a entender que eu já aprendi o que eu teria que ter aprendido. Porque às vezes não é castigo, somos nós nos punindo. Provavelmente eu trouxe alguma coisa de outra existência, uma situação kármica e de um resgate. E o que eu precisaria ter passado, eu passei. Só que ou por culpa, ou porque eu me apeguei, talvez psicologicamente, inconscientemente, com aquela situação da doença, eu caía, eu vivia internada, eu estava toda hora no hospital, 10, 12 vezes no ano internada. E de lá para cá eu nunca mais tive nada. Eu tenho vivido como se eu nunca tivesse ficado doente. Mudou o quê? Eu fiz a célula-tronco, tudo bem, né? Isso deu uma resetada no meu organismo. Mas eu sinto que a minha mentalidade deixou de ser uma mentalidade de uma pessoa doente e passei a ter uma mentalidade de uma pessoa saudável. Eu comecei a dizer, eu não tenho nada, eu estou saudável, eu não tenho nenhum problema. Eu tive, não tenho mais. E aí, a partir do momento que eu comecei a afirmar isso para mim mesmo, que eu comecei a me colocar no lugar de saudável, aquela pedra no meu caminho, ela sumiu, ela desapareceu. Faço acompanhamento, tenho algumas alteraçõezinhas no organismo que são sequelas, mas eu vivo plenamente. Depois disso eu já andei até de parapente, já fiz loucuras, já vivi intensamente em várias situações que anteriormente, antes de ter todo esse problema de saúde, eu tinha medo de ir num escorregador infantil quando era criança. Então, eu me propus uma vida diferente. Eu me propus a não me apegar àquela pedra, nem a lamentar e nem a cultivar um estado negativo. Então, a gente tem que aprender com as pedras e se libertar quando a gente entende que a prova passou, vida que segue, bola para frente. Então a pessoa teve um problema financeiro. Poxa, eu estou passando por um problema financeiro. Não, o mundo passa por crises, né? Estados Unidos teve uma crise horrorosa em 2008. O mundo teve uma crise horrorosa e vive tendo crise, vive tendo conflito, mas também vive tendo avanços. Então, as pedras, elas vêm, elas estão lá no nosso caminho, mas algumas delas nós mantivemos ali. Nós mantemos algumas pedras no nosso caminho e nós precisamos aprender a superar as pedras, nos anteciparmos a elas e entender que aqui é um planeta atrasado, que estamos aqui para uma depuração espiritual e que tudo que é matéria, infelizmente, perece, né? A gente envelhece, o corpo adoece, crises mundiais, um planeta globalizado vai nos afetar de alguma forma e não ficar nos apegando em lamúrias, em lamentações. Toca o barco para frente, agradece a Deus por estar vivo e que a gente consiga entender que as pedras são para o nosso melhoramento, para o nosso crescimento espiritual. Olha, esse depoimento passou um filminho na cabeça, né? Passamos juntos por muitas provas, vamos colocar assim, né? Mas quem do outro lado aí não tem provas também para estar passando? Eu acho que a gente precisa ter primeiro a humildade, entender que nós não somos perfeitos, que estamos aqui de passagem para aprender. Todos temos dificuldade. E a melhora começa pela aceitação. Quando a gente aceita o problema, abraça ele e fala, vamos resolver, já é 50% da solução. E depois ter a maturidade, como o início do texto diz, né, a porta da maturidade, que é aprender com essa jornada, porque, como a Cris mesmo falou, nós não passamos por a dificuldade uma vez só. Ela parece que passa os anos e depois ela vem de novo, às vezes com menos intensidade, com mais intensidade, para que a gente coloque em prova o aprendizado. Assim é a nossa vida inteira, né? A nossa jornada inteira ela é assim, com pedras pelo caminho e
aceitar que esta pedra está é a importância de passar pela prova. Quando a gente faz a oração e pede para Deus tirar aquela prova, aquela pedra do nosso caminho, nós temos que pedir para Deus nos dar a inteligência, a sabedoria de como passar por essa prova. A gente tem o hábito de pedir a Deus um texto de tantos pedidos, né? Nos livrar, né? Deus sabe de tudo que nós precisamos. De tudo. A gente não precisa, na realidade, nem fazer orações pedindo. Ele sabe, somos todos filhos dele. Ele sabe de tudo que nós necessitamos. Mas o principal não é pedir para tirar a pedra, e sim para que nos dê sabedoria de como passar por ela. Para que quando lá na frente aparecer alguma outra pedra, a gente passa fácil, porque já aprendemos a lição. Seja no problema que for, saúde, financeiro, de relacionamento, familiar. É assim a vida. A vida é uma jornada de aprendizado. E às vezes quando essas pedras se multiplicam e a gente tem a impressão que está vivendo um novo looping, como foi a história que eu detalhei da minha questão de saúde, eu tenho hoje a nítida impressão de que enquanto eu não aprendi como lidar com a situação, eu estava toda hora internada. Eu estava toda hora mal. Eu inventava doença? Não, eu realmente adoecia. Porque a força do pensamento, ela é muito grande. O pensamento, ele constrói e ele destrói. Então, quando a gente acorda todos os dias dizendo, eu estou bem, eu estou saudável, tudo que acontece na minha vida tem um porquê e eu estou passando por isso, eu estou bem, essas palavras, elas alteram as células do nosso corpo. Então, de alguma forma, o nosso corpo responde com saúde. Então, se a gente está passando por uma pedra aí financeira, de situação financeira, primeiro a gente tem que rever por quê. Né? O que você está fazendo aí de errado na parte da grana, do dinheiro, como você está administrando suas finanças, porque às vezes a pessoa gasta mais do que ganha e depois, poxa, que castigo, estou sempre endividado, é um karma que você produziu à medida que você não se organiza. Né? Então dá para culpar Deus. Então tudo que a gente passa, se está se repetindo, é porque a gente ainda não aprendeu aquela lição. E aí, no momento em que a gente aprende, o looping de repetição, ele acaba. E as coisas são tão incríveis que a gente fala disso na parte espiritual, e isso acontece na parte psicanalítica, na parte psicológica. O inconsciente, ele fica repetindo situações, né? O paciente, ele às vezes está na sessão e ele fala para mim assim, puxa, Cris, eu tenho a impressão que eu já falei isso, você já deve estar enjoado de ouvir eu falar isso. Eu falei isso semana passada, eu falei na retrasada, eu falei no mês passado. E o paciente está repetindo, não é porque ele é repetitivo, é porque o inconsciente dele está repetindo uma situação até encontrar uma saída. Então olha como tudo está interligado. Assim é na natureza, assim é na nossa mente, assim é no nosso espírito. Tudo se repete até que a gente resolva. Então a resolução é a fé, é a perseverança, a mudança de hábito quando a gente se conscientiza que nossos hábitos estão nos levando a provas, nós mesmos estamos colocando pedras no nosso caminho. A gente tem que se responsabilizar pelas pedras que aparecem. Algumas são de outras vidas e outras são dessa mesma encarnação. Então é sobre isso hoje o nosso texto. A gente está falando sobre pedras, ou seja, obstáculos que aparecem, alguns são novos e alguns são obstáculos repetidos para que a gente consiga entender por que eles estão ali. É isso aí. Agora nossas vibrações, vamos novamente fechando nossos olhos, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, banhando nossas cabeças com energias de amor, de luz. E nesta comunhão com Jesus, vamos unir e doar os nossos melhores sentimentos ao nosso planeta. Vibremos pelos países que se encontram em conflito, tantas guerras sendo desencadeadas, tantos irmãos
partindo desta vida em meio a essas guerras, vamos vibrar em paz. Vamos imaginar essa corrente, todos estendendo suas mãos em direção ao planeta Terra, emanando energias de paz, de luz. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos e amparados, que possam ser encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos órfãos de guerra. Vibremos pelos irmãos que estão nos hospitais, se tratando de ferimentos, de tantas outras doenças, por aqueles que estão nos corredores à espera de um leito, pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vibremos pelos velhinhos nos asilos, pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade. Vibremos, Jesus, por nós mesmos, pelas nossas famílias, pelos nossos lares, que a Tua presença nos traga proteção, paz, harmonia. Te pedimos, Jesus, que tenhamos discernimento, força para enfrentar nossas dificuldades, que possamos analisar as pedras que estão em nossos caminhos e com a Tua força consigamos superar esses obstáculos e seguir adiante. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, para ao bebermos, curarmos nossas enfermidades e nos fortalecermos para enfrentar as pedras de nosso caminho, de nossa jornada. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Gratidão a todos que nos acompanham no Facebook, na página Aura Vibração Espiritual, no YouTube. Continuem conosco. Nossa postagem é inédita a cada 15 dias, mas temos mais de 150, 160 vídeos disponíveis com os mais variados temas. Não se esqueçam jamais que nós amamos vocês. Até a próxima quinzena. Ótima semana. Tchau, tchau.